Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Arquivo do Mundo e hoje eu venho fazer uma atualização de leitura para vocês. Eu me refiro ao projeto 100 Livros Essenciais da Literatura Brasileira, aquela relação da revista Bravo. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês darem uma olhada o post com todos os vídeos, o vídeo inicial que eu falo do projeto, os outros vídeos de atualização e a relação de todos os livros. Lá estão marcados os que eu li, e já fiz resenha, com link para resenha e tudo. Os que eu ainda não li, mas tenho, e os que eu não tenho e não li. E aí vocês vão ver que eu tô avançando aos poucos. Dessa vez eu venho falar de Morangos Mofados, Marília de Dirceu e Cartas Chilenas, do Tomás Antônio Gonzaga, e Os Ratos, do Dionélio Machado. Começando pelos ratos, vai. Esse foi o último que eu li de todos. Aqui é a história do Naziazeno, esse nome diferente, que tem que conseguir dinheiro para pagar o leiteiro. E ele precisa conseguir esse dinheiro de qualquer jeito. Por quê? Porque ele já está devendo faz tempo e se ele não pagar o leiteiro vai cortar o leite. Ele precisa do leite para o filho que está doente, parece. Então são 24 horas na vida dele. E a gente acompanha muito de perto, como se fossem takes de filme, de cinema. Que você acompanha uma câmera, você acompanha muito de perto toda a atenção. Ele é funcionário público, tenta pedir dinheiro emprestado para os colegas, não consegue. Tenta a sorte no jogo, ganha, depois perde, tenta vender. É assim, essa tensão constante para conseguir dinheiro, até que chega no fim, né, da noite, e aí tem o desfecho, se ele conseguiu ou não, o que acontece aí. Aí a ideia dos ratos aparece no fim, né, da história. Mas assim, é legal essa narrativa que gera essa tensão. É muito tenso, se percebe? É quase palpável a tensão dele, né? E a gente fica um pouco aflita, assim, também, sabe? Pra terminar o livro logo, né? Normalmente livros assim como Angústia, do Graciliano Ramos, e esse que gera esse desconforto na gente, porque é o desconforto do personagem, eu fico aflita pra terminar, que é pra eu parar de sofrer. Mas o livro é bom. Cartas Chilenas e Marília de Dirceu. Primeiro, Marília de Dirceu. Aqui a gente tem acho que talvez nosso principal exemplar de poema do arcadismo, né? É desse período do século XVIII, eu acho. Quando não havia muito ainda literatura brasileira, muitos especialistas consideram literatura brasileira a partir do romantismo. Não só porque já tinha algo mais robusto acontecendo aqui, muitos autores, mas é porque Brasil só é Brasil a partir do século XIX. Antes disso era a colônia portuguesa. Então muitos dos literatos nossos desse período pré-século XIX, muitos são portugueses até. Se eu não me engano, o Tomás Antônio Gonzaga nasceu em Porto, até em Portugal. Sabe, o padre Antônio Vieira também era português. Eles vinham pra cá, moravam aqui, vinham acho que desde pequeno, muitos deles, mas tinham nascido lá. E toda a influência ainda era europeia, então assim, muita gente, muitos estudiosos fazem essa divisão e não considera muito ainda a literatura brasileira, mas eu considero, né? Considero, foi feito aqui no Brasil, já considerado brasileiro. E o Tomás Antônio Gonzaga foi um dos inconfidentes. E a gente sabe que quem morreu foi Tiradentes, esquartejado, o único que morreu foi ele, e os outros foram extraditados, foram presos, mandados para Moçambique e Angola. O Tomás Antônio Gonzaga foi mandado para Moçambique. Vindo para a história de Marília de Dirceu. Então a gente tem todas as características do arcadismo, mas a gente já tem um pouco de romantismo. Aqui são duas partes desse poema, né? O Dirceu, que é, né, o pseudônimo dele, todo enamorado, fazendo poemas e fazendo referência à antiguidade clássica, né? Uma das características do arcadismo é esse retorno ao clássico. Essa idealização, mas sem subjetividade, sem muito drama, né? Que é uma característica do romantismo, movimento que vem depois. Toda essa descrição bucólica, né? Voltando para as coisas simples da natureza e tal. E aqui ele fala, né? Até que a Marília, se ela tivesse naquele lance lá do pomo da discórdia, ela teria sido considerada a mais bonita, né? A mais bela. Tem todo esse apaixonamento bucólico simples e clássico na primeira parte. Na segunda parte, que é quando ele já está preso, né? O Dirceu está preso porque o Tomás Antônio Gonzaga está preso lá em Moçambique, né? Porque no auge do romance dele com essa Marília de Dirceu, se bem que pra gente é muito difícil ter ideia do que seria o auge, né? Talvez o auge da paixão, não sei até que ponto algo se concretizou aqui nesse período. Mas ele foi extraditado para Moçambique. E aí é um Dirceu saudoso.
E se tem saudade, tem subjetividade. Se tem subjetividade, já foge um pouquinho do arcadismo, né? É uma característica mais romântica, sabe? Essa sofrência, essa coisa latente, esses desejos sentidos, mas não concretizados, é mais característica do romantismo. Se bem que, acho que eu já falei isso antes, vou falar de novo. Essas divisões que nós fazemos para explicar melhor as coisas, escolas literárias, escolas estéticas, sabe? Romantismo, a gente não pode levar isso muito a sério. A gente faz por questões didáticas, para ensinar, para a pessoa já começar a associar as coisas, mas tem muita coisa, tem assim o meio termo, né? A passagem de um lance para outro. Tem pessoas que não se encaixam em escola nenhuma. Aleijadinho, por exemplo, ele esculpiu de maneira barroca, romântica, mas ele era, período histórico era arcadismo. Vocês percebem que não dá para levar tão a sério assim? A gente faz essas divisões, como eu falei, por fins didáticos, mas, por exemplo, um pintor como Van Gogh, ele é o quê? Ele não se encaixa em escola nenhuma. Isso acontece em arte de modo geral, enfim, períodos históricos. É assim, você tem que levar a sério essas divisões no primeiro momento para você começar a se situar, começar a conhecer. A partir do momento que você começa a conhecer, você começa a aprofundar os seus estudos, é bom de deixar um pouco de lado essas classificações, senão você fica limitado, você vai perceber que tem falhas ali, que toda essa classificação não deu conta. Aliás, todas as classificações são reducionistas, não dão conta de tudo. Elas são boas para um contato inicial. Depois não dá mais. É isso que acontece com Marília de Dirceu aqui. Cartas chilenas. Aqui já é um poema totalmente diferente do Marília de Dirceu, porque ele está fazendo uma denúncia. É claro que ele usa um pseudônimo, né? Ele está mandando cartas de um lugar no Chile, né? Ele faz acreditar que ele está falando da realidade chilena, mas não, ele está falando de Minas Gerais, século XVIII. E ele conta para um amigo, que eu esqueci o nome, mas esse amigo é o Cláudio Manuel da Costa, que também tem, é Cirino, sei lá o nome, esqueci, que usa também um pseudônimo. E ele está contando a lambança, a corrupção de um fulano de tal lá, né? De uma região do Chile. Só que esse fulano de tal é o governador de Minas Gerais, ou o cargo equivalente ao governador ali na época. Ele estava praticamente denunciando o roubo. Só que isso nada tem a ver, essa denúncia e o fato de o interlocutor dele ser o Cláudio Manuel da Costa, isso não tem nada a ver com Inconfidência Mineira, né? Isso nada tem a ver com o movimento separatista. Na verdade, ele está denunciando, ele está considerando que a coroa portuguesa está sendo roubada. Na verdade, seria uma denúncia para defender Portugal. Nada tem a ver com o separatismo de Portugal, de Minas do Brasil, nada tem a ver com isso. Ele está fazendo uma denúncia de corrupção. Morangos Mofados, Caio Fernando Abreu. Eu fiz um vídeo sobre este livro, assim, eu não estou muito analisando, né, no vídeo. São minhas primeiras impressões da leitura desta obra. Então foi meu primeiro contato com Caio Fernando Abreu. Eu quis fazer um vídeo, né? Tava tudo fresco, o que eu tava sentindo. É legal isso, porque depois eu não vou lembrar muito bem do que eu senti. Eu vou ter uma visão distanciada. E aí eu quis fazer, assim, fotografar as minhas impressões. É um recorte, momentâneo, assim. Em outro momento não seria daquela forma. Hoje, se eu fosse falar sobre as impressões de leitura de Morangos Mofados, não sairia um vídeo como aquele, com aquelas impressões, porque elas estavam frescas, agora não estão tão frescas mais. Mas aqui são vários contos, com várias personagens em estado assim, às vezes de limite de solidão, de drogas, homossexualidade, e vários personagens aqui são homossexuais e a gente vê muita história de isolamento, de preconceito, de agressão mesmo, né? E tem também aqueles dois, eu acho, um dos contos aqui, que é um processo de apaixonamento homossexual, mas é descrito de uma maneira muito bonita. Então tem um pouco de tudo. E a escrita do Caio é muito boa, ele escreve, ele domina bem a língua. Ele subverte alguns recursos, só pode subverter quem entende bem das coisas. Mudar o que a gente não entende não dá muito certo. Então quando a pessoa muda e fica boa é porque ela conhece bem. Ele está no movimento de contracultura, né? Que a gente está mais ou menos na década de 70 e é um pouco da história do Caio. Imagina o que é ser homossexual durante a ditadura. Hoje já não é fácil, hoje estamos bem mais avançados em termos de mentalidade, imagina naquela época. Então ele conta episódios assim,
que acontecem até hoje, viu? Não superamos isso não, de violência contra homossexual e tudo mais, mas ele conta também o outro lado, que para quem não é homossexual, às vezes não tem pouco acesso, pouco contato, processo de apaixonamento, todas essas coisas. Gostei muito de ver. Gostei muito de ler, é uma escrita muito boa, ele escreve muito bem e eu tô querendo ler outras coisas dele. E sem falar que é uma escrita muito contemporânea também, né? Meio assim de monólogo interior, aquela escrita que coloca a gente dentro da cabeça, dentro das emoções dos personagens. Tem muito disso aqui. Gostei. Então essas são as minhas leituras, a minha atualização. Eu acho que até já li mais uns 2 livros para esse projeto, mas vai entrar no outro vídeo para não ficar muito cheio isso aqui, não ficar muito longo. Que olha a minha relação e ver o que eu já li, o que eu tenho e está por ler ainda, né? Eu tenho bastante coisa, mas que eu ainda não li, eu não sei o que ler primeiro. Quem olhar a relação e perceber que eu tenho, mas que falta ler, e quiser me indicar o que ler para esse projeto, eu vou ficar muito agradecida. Muito obrigada por assistir, não se esqueça de curtir o vídeo, avaliar, de se inscrever se não for inscrito e de me seguir nas redes sociais, o Kiwi do Mundo, Snapchat, Instagram e Facebook. Beijos e tchau, tchau.